Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos reunidos nessa tarde porque cremos que o Senhor tem as bênçãos para nós, porque o Senhor tem a vida eterna para cada um de nós, ó Pai. Por isso é que viemos nessa tarde para louvar o Teu nome e para ouvir a Tua palavra. Senhor, que ninguém saia como entrou, mas que o renovo do Espírito Santo possa estar em cada coração, pois pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos. Nós vamos ler as Escrituras, enquanto estamos de pé, em Gênesis capítulo 12. E aproveitando que nós estamos de pé, quero apresentar o irmão Paulo César. Deus te abençoe. Foi convidado ali pelo irmão Natanael, estava ali na praça, né? E ele convidou e ele, de bom grado, aceitou o convite. E aqui é o melhor lugar, irmão Paulo, que é para adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus e buscar aquilo que nós precisamos. As portas dessa igreja estão sempre abertas. Então nós vamos agora ler, como citei, Gênesis capítulo 12. E eu quero já dar um título para a nossa palavra. É uma mensagem que eu preguei algum tempo atrás ali em Chapecó. É o mesmo título, né? Mas são novas anotações. Mas vamos falar sobre a verdadeira herança. Vocês vão ver o que é a verdadeira herança. Existe tanto tipo de herança, né? Mas existe uma que realmente vale a pena. Para isso nós vamos ler então, aqui em Gênesis 12, aonde a Bíblia diz: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Quando Deus te chamou, Ele também fez promessa, né? Que Ele sempre estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oremos. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos dê o contexto dessa Escritura de forma, ó Deus, clara e objetiva, para que todos possam compreender e lembrar das promessas que o Senhor tem nos dado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos amém. Podeis sentar, irmãos? É um título bem comum para nós, né? Bem conhecido, falar sobre herança. E quando nós falamos de herança, no primeiro momento vem a herança financeira, né? Que muitos têm o privilégio de herdar dos pais. Outros não têm muito o que herdar, né? Porque os pais não têm muito o que dar financeiramente. Mas a maior herança que existe é o caráter. A maior herança que existe é servir a Deus, é a herança da fé. Essa sim não tem preço. E herança tem tantos, né, como falamos, herança genética, né, você herda os traços do pai, da mãe, uma herança de um bom comportamento, você herdou, você foi ensinado, né? E como tem também aqueles que
seguem, às vezes, um mau comportamento. Mas a que mais nós sabemos, e quando fala em herança vem à nossa mente, como eu disse, é a herança terrena. A herança de bens, a herança de propriedades, uma boa conta, uma boa casa. Mas isso tudo é bom. Mas isso tudo fica aqui. O dia que nós sair daqui, fica. Às vezes, muitas heranças servem para os filhos brigar. Não estou dizendo que não é bom nós poder deixar uma boa herança para os filhos natural. Claro que é bom. Mas muito mais é essa herança que Abraão, nosso pai na fé, deixou para os seus filhos. Eu quero ler aqui para ir fazendo uma base em Gênesis, capítulo 18, creio que é. Gênesis, capítulo 18. Eu quero ler alguma coisa. Olha o que diz a Bíblia. 18, 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem sido falado. Quem é Abraão? Abraão era um homem comum de 65 anos, 70 anos, né? 70, agora me fugiu, 70, me ajuda aí. 75 e Sara 65. 75 anos e Sara 65. E ele vivia ali nas terras de Ur, dos caldeus, e já não era mais, como a gente diz, um guri, mas ele já tinha uma certa idade. Mas ele vivia ali, envolvido com sua família, envolvido com seus deuses pagãos, porque é o que existia naquele tempo. Mas Deus olhou para Abraão e viu que ali havia uma semente que serviria os mandamentos de Deus. E Deus chamou Abraão e disse: Abraão, saia da tua parentela, da tua terra, da casa do teu pai, e venha andar comigo que eu vou te abençoar. Abraão não ficou discutindo devido à idade, que já não era muito novo, mas ele, quando Deus o chamou, ele seguiu e começou a andar com Deus. E aquilo que eu preguei há um tempo atrás ali em Chapecó, o que eu gosto de analisar na vida de Abraão, é que ele tinha realmente uma fé convicta em Deus, uma fé inabalável, uma fé que não estava no balcão para discussão, e ele sabia que o que Deus prometeu, Deus daria. Embora o que Deus prometeu para ele, ele não pôde receber nos seus dias, né, algumas coisas. Como, por exemplo, Deus disse a Abraão: aonde a planta dos teus pés tem pisado, eu tenho dado por herança a tua descendência. Passou-se 400 anos, mas Deus tirou o seu povo do Egito e colocou na terra prometida. Deus, Ele é Deus para cumprir a sua palavra. Nós não estamos olhando para a proposta do novo governo como sendo absoluto. Isso tudo fica aqui. Mas nós estamos caminhando por uma terra aonde a maldade não entra, aonde a velhice não entra, aonde a morte não entra. Por quê? Porque nós somos filhos de Abraão na fé. Por isso que
João Batista disse para os fariseus do seu dia: não presumais dizendo que vocês são filhos de Abraão, porque eles eram filhos de Abraão, biologicamente, naturalmente, descenderam de Abraão. Mas João Batista disse: não fiquem presumindo, dizendo, eu sou filho de Abraão. Disse João Batista, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, quando fala-se de filhos a Abraão, não se refere unicamente à nação israelita, aos judeus, à descendência da carne, mas diretamente fala a descendência espiritual. Porque nós cremos no mesmo Deus que Abraão creu. Nós cremos no Deus que prometeu um filho para Abraão e deu. Aí vamos ver essa outra promessa que Deus prometeu a Abraão. Essa da terra nós vemos que levou 400 anos, mas Deus cumpriu. Mas pensa você, Abraão tinha 75, Sara 65 anos de idade. Sara já tinha passado do período de conceber e ainda ela era estéril. Mas Deus veio e prometeu um filho, que ele seria pai de nação. Como ele poderia ser pai de nação se ele não tinha filho? Mas Deus veio em Gênesis 22 e realmente reafirmou o pacto com Abraão, quando ele não negou o seu único filho. Deus prometeu, e os anos foram passando, e Abraão continuou caminhando com Deus. Ele armava sua tenda aqui, de repente Deus dizia: desarma agora, e arme lá. E assim ele fazia, por quê? Porque ele estava demarcando território ao obedecer à voz de Deus. E quando eu e você obedecemos à voz de Deus, nós estamos sim demarcando o nosso lugar na glória, que um dia nós iremos para lá. Por isso a Bíblia diz que Abraão procurava por uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Veja que ele vivia uma intimidade com Deus tamanha que ele pensava: se existe esse Deus, que eu sei que existe, que apareceu para mim, ele tem uma cidade. Em algum lugar ele está a cidade. E ele ia de lugar em lugar, e ele não encontrou essa cidade aqui. Mas um dia, quando ele estava nos carvalhais de Manre, veio ao encontro dele Melquisedeque, rei de Salém, que é o rei dessa cidade que está lá em cima. E essa é a nossa fé. A fé de Abraão, a fé que crê na palavra de Deus, a fé que luta para servir a Deus de acordo com a palavra. Essa é a fé que tem que estar em nosso coração. Passou-se 10 anos, passou-se 20 anos, passou-se 25 anos, e então Deus aparece para ele, em Gênesis 22. E eu quero ler para você. Não, Gênesis 22 foi quando ele oferece o seu filho Isaque no altar. Mas passou-se 25 anos, e então Deus cumpriu a sua palavra. Deu o filho da promessa, Isaque. E agora, o que eu quero entrar nessa parte em que Abraão, como disse Deus: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que ele virá ser uma grande nação, e ordenará os seus filhos no caminho. Veja que coisa gloriosa. Isso é o que eu chamo de herança. Se o meu pai tivesse deixado para mim uma grande herança em dinheiro, seria bom para enquanto eu vivesse aqui, se eu soubesse administrar. Mas o que ele deixou para nós, para mim? O Evangelho. Aprender a obedecer a palavra de Deus.
aprender a respeitar o ministério, aprender a ser temente a Deus, a ser correto nos dízimos, a ser correto naquilo que a Bíblia diz, foi o que nos ensinou. Por isso Salomão disse: crie teu filho no caminho que ele deva andar, e quando for mais velho, não se apartará dele. Então, isso é o que eu quero dizer nessa tarde, que é a verdadeira herança. Que é a verdadeira herança que nós herdamos. Uns herdaram dos pais, outros Deus veio diretamente e mostrou o caminho. Mas por quê? Porque havia ali uma semente. Um dia Deus trabalhou com o irmão Brademir, ele não tinha descendência no Evangelho, né? Foi o senhor que aceitou primeiro ou a mãe? Veja, Deus tratou com a mãe, consequentemente tratou com o filho, e agora tem o Jó, e agora tem o filho do Jó, e aí tem a Dorcas, e aí tem a Lloyd, todos seguindo essa mesma palavra. Isso é herança, como a gente pensa nisso, como isso é glorioso. E Abraão, ele vivia, mas ele não somente vivia, mas ele externava aos seus filhos, aos seus servos, a fé que ele tinha. E quando a gente olha, irmãos, não sei se é coisa do destino, mas parece que há pais que não se importam de passar o Evangelho aos filhos. Não se importam de criar os filhos no Evangelho. Como o pastor Daniel conta uma experiência que ele teve, no roteiro, ele passando, estava na casa do irmão, e quando ele viu, saiu as meninas para ir no colégio, todas de abrigo. Calça, né? E a Bíblia diz que a mulher não deve usar calça, roupa de homem. Saiu de calça, daí o pastor olhou e disse: mas irmã, mas isso não está certo? Quando elas quiserem se apegar, eu tiro. Tira nada, nunca tirou. Nunca tirou, porque em vez de ensinar o Evangelho, em vez de ensinar a palavra de Deus, deixou viver como quer. Nós não devemos, e não é correto, como é que diz? Impor como a imposição, mas nós devemos expor, ensinar, mostrar. Filho, esse é o caminho. Filho, Jesus morreu por nós na cruz para nos perdoar. Isso é o quê? É expor. E preferência expor com os nossos atos, né? Com nossos exemplos. Veja que quando Abraão pediu para Eliezer, seu servo, ir buscar uma esposa para o seu filho Isaque, que ele já tinha tido filho, e o filho já estava homem, e ele queria que buscasse uma moça na sua parentela, não ali daqueles pagãos. Por isso que o cristão, ele deve casar com cristão, não é? E aí o que Eliezer fez? Aí eu te pergunto, ele tinha sido ensinado no Evangelho ou não tinha? Ele conhecia o Deus do seu patrão Abraão ou não conhecia? Jura para mim, Eliezer, que você não vai buscar uma moça desses pagãos aqui, mas é lá na minha parentela. E ele: sim, patrão, eu juro. E lá foi ele com os camelos para a terra de Abraão. E lá, quando ele chega, ele simplesmente fez uma oração a Deus. Por quê? Porque ele cria em Deus. Ele cria em Deus. Ele orou a Deus e disse: Senhor, em outras palavras, eu vim buscar uma moça para casar com meu senhor Isaque. Mas como que eu vou saber quem é quem aqui? Mas eu vou dizer para o senhor que a moça que irá casar com o filho do meu senhor seja aquela
que eu disser, me dê água. Porque ele sentou-se à beira de um poço, né? E ela disser, não, eu darei água para ti e para os teus camelos. Que prova! Que prova impossível de ser, vamos dizer, burlada, de ser enganada, de ser um teste que você pede algo que tem grande probabilidade de ser. Vamos dizer, Senhor, que a moça que seja para casar com o filho do meu senhor, seja aquela que eu dizer bom dia, e ela responda, bom dia. Alguns fazem uns testes assim, né? Não tem como não dar certo. A moça que vamos botar mais um pouquinho mais difícil. Então, Senhor, que a moça que eu deva levar para casar com Isaac, meu senhor, seja aquela que eu diga bom dia, e ela diga olá, bom dia. 50% de probabilidade, né? Mas ele fez uma prova que tinha 0,0% de probabilidade. Ele com os seus marmanjos ali, com os seus homens, e ele chega para a moça, para a Rebeca, né? E diz, moça, me dá água. Ela diz, sim, eu te dou água e também vou tirar para os teus camelos. Essa era o sinal. Foi esse o propósito que ele fez para Deus. Senhor, que a moça seja essa, que eu pedindo água, ela disse, sim, eu vou te dar água e também vou tirar para os seus camelos. Era possível na probabilidade? Não. Se ela fosse bem educada, ela dizia, sim, senhor, eu vou tirar água para o senhor, e eu vejo que o senhor tem uns camelos aí, também vou lhe emprestar as vasilhas para o senhor pedir para os teus peão e tirar para os camelos. Diz que um camelo bebe em torno de 200 litros, alguma coisa assim, eu sei que é bastante. E ele sentou-se ali e fez aquela oração, e quando chega a Rebeca, ele fez o pedido e ela disse, sim, Senhor, eu vou te dar água e também vou dar para os teus camelos. Quando ela fez isso, ele começou a perguntar qual era a descendência dela, de quem ela era filha. E ela era filha de Labão? Labão, né? Creio que é de Labão. E Labão, ele era irmão de Abraão. Era parentela. E fechou, quer dizer, no teste que ele fez. E ele disse, olha, eu sou servo de Abraão e eu vim aqui porque ele tem um filho chamado Isaac e ele quer alguém da sua parentela para casar com Isaac. Você irá? Ela disse, sim, eu irei. Eu irei. Por quê? O que eu estou querendo mostrar com isso, irmãos? É a herança da fé, é nós ter uma fé genuína, nós ter uma fé na palavra de Deus, e nós ensinar os nossos filhos, nós espalhar para os outros, como fez Natanael hoje, convidou o irmão Paulo, vamos na igreja hoje, para ouvir a palavra de Deus. Isso é o quê? É externar a fé. É mostrar que você tem uma fé genuína na palavra de Deus. E então, Eliezer deu os presentes para Rebeca, e quando chegou a hora de partir, ela disse, eu vou. E quando estavam chegando próximo das terras de Abraão, quem vem ao encontro? Isaac. E eu gosto de salientar o que a Bíblia dizia, Isaac saiu ao campo para orar, para falar com o Deus verdadeiro, para ter uma comunhão com Deus. Por quê? Porque ele cria no Deus do seu pai, assim como Eliezer cria no Deus do seu patrão. Foi quando Rebeca olhou do camelo e disse, quem é aquele moço lá? Aí Eliezer, aquele lá é o meu senhor, quer dizer, Isaac, que vai casar contigo. Então, essa é uma fé
fé, irmãos, que não encontra dúvidas. Como a fé de Abraão era uma fé sólida, e nós somos filhos de Abraão através da fé. Por isso nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, eu estarei lá na glória, porque o Senhor morreu por mim na cruz. Senhor, eu vou chegar ali, eu vou ter o Espírito Santo, eu vou ter a minha família ali reunida, porque eu creio no Deus do impossível. Fé esta tão provada, voltando um pouquinho na história de Abraão, que quando Isaac já tinha, eu penso, seus 14 a 15, já era um moço, Deus chega para Abraão. Veja o teste da fé. Veja o teste antes de receber a confirmação, antes de receber o juramento de Deus. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, eu quero que você sacrifique Isaque, o teu único filho, em holocausto. Isso não era prática de pessoas que serviam ao Deus verdadeiro, não. Vocês sabem que isso é prática pagã? Sacrificar filho, isso, aquilo, pessoas. Não é prática. Mas a fé dele era tão grande que ele sabia: o Deus que eu sirvo prometeu que eu serei pai de nação. E ele prometeu um filho, e depois de 25 anos o filho veio. Como vai ser eu não sei, mas eu vou ser pai de uma nação, e será através de Isaac. Ele não estava olhando para as probabilidades, mas ele olhava para a promessa: tu serás pai de nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vai, Abraão, caminha em direção a Moriá, no lugar que eu vou te mostrar, no monte que eu te mostrar. Você vai lá e sacrifica teu filho. Abraão olhou para a sua fé e olhou para Deus: olha, não estou entendendo, mas eu vou ser pai de nação. Eu estou indo com o meu filho e vou voltar. Como? Eu não sei. Antes eu não tinha nada, agora eu tenho. Então mesmo que eu tenha que sacrificar, eu vou ter a cinza, e das cinzas Deus pode levantar. E eles caminharam 3 dias. Quando chegaram no pé do Monte Moriá, veja que não há dúvida, no coração do cristão verdadeiro não há dúvida. Há uma fé de rapto, uma fé do novo céu e a nova terra, uma fé que um dia nós estaremos ali, uma fé que nós somos mais do que vencedores, uma fé que nós possuiremos as portas do céu e nosso inimigo. Ele chega ao monte, vocês conhecem as escrituras. Disse para os seus moços: vocês fiquem aqui, porque eu e o moço subiremos a adorar e voltaremos. Quer dizer, vocês ficam aqui porque eu não quero nenhum pingo de incredulidade lá em cima. Eu não quero ninguém falando nos meus ouvidos. Eu quero ir e ter o meu momento a sós com Deus, mas eu volto. É um paradoxo, né? É uma coisa que parece que não é, mas é. É uma coisa estranha. Mas esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que se fez homem na pessoa do Senhor Jesus Cristo e veio e morreu por nós na cruz e nos prometeu: vou vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar, voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Lá ficou sentado os moços, os servos de Abraão, e lá vai ele, Isaque, com a lenha nas costas. De repente, deu um estalo na mente de Isaque: pai, a lenha está aqui, o fogo também, e o cutelo também, mas e o cordeiro? E o cordeiro para o holocausto?
Quer dizer, pai, será que nós caminhamos 3 dias e esquecemos o cordeiro? Nós não estamos indo sacrificar o Senhor, mas cadê o cordeiro? Aquilo, sabe, eu penso que as carnes de Abraão tremeu, mas ele disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Eu não estou compreendendo, eu não estou entendendo nada. Esse momento que estou passando, não compreendo, mas Deus ainda é Deus. Ele proverá para si o cordeiro. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que prometeu os novos céus, nova terra para nós. Esse é o Deus que nos fará caminhar na Nova Jerusalém no milênio. Por quê? Porque a nossa fé, ela está baseada na palavra de Deus. A nossa fé não está baseada em uma doutrina feita por homem, no sistema, mas é no que diz a palavra de Deus, no batismo correto, na Santa Ceia Bíblica, nas vestimentas corretas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Tem um hino que nós cantamos assim: pensativo, como é que é? Cabisbaixo e pensamento, ele vai. Não lembro da letra, mas é tão lindo esse hino. E ele subiu lá em cima, arrumou o altar. Quem sabe de vez em quando ele olhava para o lado, colocou o altar, colocou as pedras, né, do altar, colocou a lenha, e então ele colocou o seu filho. Que coisa difícil. Mas você sabe que ali estava se desenrolando o maior tipo que existe na Bíblia. Qual tipo? Que no lugar de Isaque, o carneiro morreu, o cordeiro. Tipo que no meu e no teu lugar, Cristo morreu por nós. Ali era um tipo. Deixa eu ler, acho que agora é Gênesis 22. Então, Abraão colocou a lenha, colocou o seu filho em cima, e então a Bíblia diz assim: e então levantou Abraão os seus olhos. A hora que ele ia imolar o seu filho, levantou os seus olhos, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em seu lugar. E aí o anjo bradou e disse: Abraão, como tu não negaste o teu único filho? Vamos ler aqui. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque tu fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá as portas dos seus inimigos. E eu e você fazemos parte da semente de Abraão, porque a semente real de Abraão é Jesus Cristo, e nós estamos em Jesus Cristo. Através dessa linhagem, Abraão veio Isaque, Isaque veio Jacó, de Jacó os 12 patriarcas, a nação israelita, e dali da tribo de Davi veio quem? O Senhor Jesus Cristo. Que não foi criado não foi concebido pela vontade do homem, mas pela palavra de Deus. E nele somos mais do que vencedores. Essa é a fé que nós temos.
Essa é a fé que nós devemos externar. Essa é a fé que nós temos que realmente cultivar ela, sabendo que, assim como Abraão creu, e a Bíblia diz que Abraão creu, e isso foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Que privilégio, irmãos. Nós crer, nós ter a palavra de Deus que nos guia. Passará os céus e a terra, mas a sua palavra não hão de passar. Nós não estamos vivendo de mãos dadas com o mundo, mas nós estamos vivendo pela fé. Como Judas escreveu para nós, escreveu exortando para nós a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos batalhar por essa fé. Quando vem o desânimo, quando vem a contradição, olhe como Abraão. Eu não entendo, mas eu e o moço vamos adorar e voltaremos. O Senhor proverá para si o cordeiro, meu filho. E Deus proveu. E desde daquele tempo em diante, Deus tem levantado filhos e filhas de Abraão. Quando Zaqueu, estou terminando com isso, quando Jesus estava em pleno ministério, a Bíblia diz que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, e o publicano era um pecador. E ele queria ver a Jesus, mas ele era pequeno, a sua estatura não deixava, mas ele fez o que ele foi, e se esforçou, e ele deu um jeito em ir a um lugar que ele pudesse ver Jesus. E não é isso que nós temos feito? Nós temos ido a um lugar onde nós podemos ver Jesus na sua palavra, podemos ver Jesus no seu povo, podemos ver Jesus operando milagres, curas, maravilhas. Podemos ver Jesus abrindo o entendimento da sua palavra. Então Zaqueu, como ele era pequeno, estatura, a Bíblia diz que ele subiu em uma figueira. E lá, do meio das folhas, ele pôde abrir as folhas e olhar lá embaixo, quando Jesus ia passando. Que coisa gloriosa! Quando a minha fé e a tua fé fez contato com Cristo, quando houve uma conexão de espírito, quando Zaqueu estava olhando assim, vamos dizer, olhando para baixo assim para ver Jesus, e de repente Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, olha, conhece o meu nome? Ele conhece o teu também. Zaqueu, desça depressa, porque hoje convém pousar na sua casa. A Bíblia diz que os fariseus, os religiosos, murmuraram, dizendo: veja como ele entra na casa de pecador. Quem é este homem? Mas quando ele chega na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E dou a metade dos meus bens aos pobres. E Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Não é filho na questão da genética, como eu falei, mas é filho espiritual. Como que nós sabemos? Aquele que crê na palavra de Deus, como a Bíblia diz em São João capítulo 1, que ele veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Você recebeu? Você tem recebido a palavra de Deus? Você tem dito sim para Deus? Então você é filho de Deus, filho de Abraão pela fé. E um dia nós encontraremos com Melquisedeque, como Abraão encontrou. E entraremos na glória.
Vamos nos ficar de pé. Cada um de nós temos caminhado já, uns com mais dificuldades, outros com menos, uns já estão mais elevados na fé, outros não, mas vamos caminhando como Abraão, demarcando posição, demarcando lugar, crendo na palavra de Deus. A palavra de Deus não é pesada para o cristão, não é pesado para a irmã não cortar o cabelo, como a Bíblia diz que não deve cortar. Por quê? Porque a Bíblia diz que não. Não é pesado para a irmã não usar roupa de homem. Por quê? Porque a Bíblia diz que não. Mas as religiões aí, eles dão um jeitinho. Por quê? Porque o compromisso deles não está com a palavra, não está com o Deus de Abraão, mas está com aquele sistema. Senhor nosso Deus, como somos gratos a Ti, Senhor, pelo Senhor ter nos mostrado a Tua palavra, e como vimos, ó Deus, a história de Abraão, Isaque, que no lugar de Isaque, o carneiro estava preso pelos chifres ali naquele mato, e Abraão pôde deixar o seu filho com vida e sacrificou o cordeiro, o carneiro. E nós todos estávamos condenados à morte, não somente natural, mas morte espiritual. E o Senhor se fez homem, e quando encontra com João Batista, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o Senhor veio, Pai, e entregou sua vida por nós, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Leve teu povo em paz, dando alegria, paz, saúde, firmando o compromisso de cada um mais contigo, Pai, e que a bênção do Senhor seja com cada um, pois é em nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos. Amém. Vamos